Nós estamos em Mossoró já há algum tempo, vindo a Mossoró há algum tempo já. Já pregamos, acredito que 3 vezes na segunda igreja, e dessa vez aqui em Betel, não é? E já tem, pastor Moab, marcado para março, na primeira igreja batista, que é aniversário da primeira igreja batista. Será uma honra também estar com o pastor Marcos. Tanto o pastor Marcos quanto o pastor Alaná foram meus contemporâneos lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Meus irmãos queridos, eu gostaria de, nesta manhã, meditar com os irmãos a partir do Salmo 27, que é um salmo muito precioso. Na verdade, representa o salmo predileto do meu pai. E o meu pai deixou muitas marcas na minha vida. Ele não era pastor, era um diácono, caminhoneiro, homem muito sábio. Criou 5 filhos, 2 são pastores, os outros 3 são servos de Deus, que atuam nas suas respectivas igrejas. E esse salmo fazia parte de muitas devocionais domésticas que nós vivíamos em nossa casa, de modo que ele marca muito a minha vida. Eu já fiz, pelo menos eu estava contando, 14 mensagens baseadas nesse salmo. E a propósito das conversas que tive com o pastor Moab, julguei importante fazer uma nova meditação apropriada para esse momento que a igreja está vivendo. Portanto, o Salmo 27, eu estarei lendo e estarei meditando com os meus queridos irmãos, tá bom? É uma igreja muito alegre, eu gostei muito de participar do café com vocês, rapidamente ali. É uma igreja bem comunicativa, não é? E eu vi que tem vários representantes dos times de futebol daqui do país, não é? Né? Eu vi que tem alguns de muito bom gosto, que torcem Vasco, né? E a maioria estão no caminho largo, né? Que eu já percebi, mas são todos muito queridos. Eu peço que você abra então a sua Bíblia, no Salmo 27, e peço também que você permaneça com ela aberta, para que juntos possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Salmo 27 é um salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários,
pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, Senhor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Nós estamos diante de um salmo muito precioso, que é o Salmo 27, escrito por Davi, e que traz consigo mensagens muito caras para a nossa vida e extremamente contemporâneas, não é? A palavra de Deus, de fato, é atual e entra dentro do nosso contexto de vida, ultrapassa as barreiras do tempo e encontra sempre lugar na nossa vida. E como ela é preciosa. Só abrindo um hiato, quando eu pastoreava em Brasília, eu vivenciei uma situação de uma irmã muito querida que enfrentou um câncer muito severo, a irmã Dioleise, e eu acompanhava a irmã Dioleise, ela muito piedosa, temente a Deus, conhecia bem o seu esposo, Nelson, seus filhos, Igor e Tatiana, e o meu coração estava muito apertado, porque o diagnóstico era sempre desfavorável à sua condição de saúde física. Sempre que a visitava, eu buscava em Deus uma palavra que pudesse consolá-la, uma palavra que pudesse gerar esperança ao seu coração. Uma determinada ocasião, eu ia da minha casa até a casa dela, eu morava na QI 13 do Lago Norte, e ela morava na QL 14, que era do outro lado, e eu fazia o retorno, e naquela ocasião em especial, eu ia bem devagar no meu carro, porque eu não tinha o que falar para ela, e eu ficava dirigindo, torcendo para que não chegasse logo, porque eu já não tinha o que falar para ela, já que ela estava numa situação muito delicada, e eu a amava muito. E naquele dia, então, eu cheguei na sua casa, fui recebido, cheguei no seu leito, e me ajoelhei, orei, depois eu abri a Bíblia, e li esse salmo para ela. Depois eu dei um beijo na testa dela, e fui embora, chorando. Na semana seguinte, eu fui visitá-la, e quando eu ia chegando, ela disse: pastor, a sua última visita foi a melhor visita que o senhor fez até hoje. E eu passei a compreender o que realmente a palavra de Deus representa para nós. É lâmpada para os pés, é luz para o caminho. É essa palavra que faz com que nós creiamos naquilo que Deus fez por nós, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais que isso, é a palavra de Deus também que gera santificação às nossas vidas. Na oração sacerdotal, quando o Senhor Jesus Cristo orava por nós, seus discípulos, e essa oração é registrada no Evangelho segundo João, capítulo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais apegados à palavra de Deus nós sejamos, mais santificados seremos, mais amorosos seremos. Nós somos, portanto, convencidos pela palavra, e nós somos santificados pela palavra. Ela é tudo o que nós necessitamos. Ela de fato é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Esse texto, e eu quero fazer uma rápida releitura, já explicando alguma coisa, e depois eu destaquei um versículo para nós trabalharmos do texto, para não me demorar tanto. Se bem que a igreja está fazendo 40 anos, né? Então pode ser 1 minuto para cada ano, né? 1 minuto para cada ano a partir de agora. O texto então começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Uma particularidade que nós observamos é que Davi particulariza a relação dele com Deus. Ele diz: o Senhor é a minha luz, não é simplesmente a luz do país que eu governo, porque ele era rei.
Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Fica então claro, ou clara, a importância de nós desenvolvermos uma relação com Deus, independente da instituição. É óbvio que a igreja tem a sua importância, mas ela precisa ser composta por pessoas que tenham experiência pessoal com Deus, individual com Deus. Eu não sei quantos de vocês já se submeteram a uma cirurgia. Eu já tive que me submeter a algumas. Inclusive, pastor Moab, em 2009 eu fui diagnosticado com câncer, 2 tumores malignos, e eu tive que fazer uma cirurgia muito delicada. Depois de 2010 tive que fazer algumas sessões de quimioterapia, e o Senhor me preservou, e modificou muita coisa na minha vida, e uma delas é o fato de eu estar aqui. Por quê? Porque justamente naquele tratamento, eu tomei uma decisão de nunca mais rejeitar convite para pregar o Evangelho, porque eu fazia isso. Era difícil eu aceitar, eu gostava muito de ficar na minha igreja mesmo, e eu passei naquele momento o Senhor me preservou, e eu tomei um posicionamento de não mais rejeitar convite. Eu tendo agenda, eu virei, ou irei, tá certo? Como tenho ido. Mas é provável que alguns de vocês já tenham feito cirurgia, e há um momento que antecede a cirurgia, muito marcante, que é aquele momento quando você está com a roupa cirúrgica já, e você fica num quarto esperando só o momento de você entrar para o ambiente onde você se submeterá à cirurgia. Naquele momento você não tem a sua esposa, não tem seus filhos, você não tem a sua igreja, você não tem seu pai, não tem a sua mãe, é só você e Deus. Não tem ninguém além de Deus. Quando Davi diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ele está falando, eu tenho um Deus independente das circunstâncias, independente do meu país, independente da minha igreja, Ele é o meu Deus. E nós precisamos compreender isso. Tanto que mais na frente ele diz, quando os malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e meus inimigos, eles é que tropeçam e caem. E mais ainda fica explícito a relação que ele tem com Deus, dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim. Ora, Davi era rei em Israel, ele tinha um exército também, mas ele não diz, ainda que um exército se acampe contra o meu exército. Nós não podemos terceirizar nossa relação com Deus. Eu sempre falei isso para os meus filhos de pastor, eu sou neto de pastor, mas eu sempre disse, você precisa ter uma relação pessoal com Deus. Nem sempre eu estarei, nem sempre a sua história, porque tem gente que se esconde no sobrenome, na história, nem sempre a sua história estará com você. Vai ter momento que vai ser o exército contra você. No entanto, um com Deus é maioria. No entanto, a confiança que temos no Senhor faz de nós, homens e mulheres, mais que vencedores. E Davi sabia muito bem, porque ele sozinho teve que enfrentar, ainda na sua tenra idade, um gigante que era bem mais poderoso, humanamente falando, que ele. E ele sabia qual era o segredo, tanto que ele disse, tu vens a mim, disse a Golias, não é? Com espada, escudo, armadura, eu vou a ti em nome do Senhor. E é em nome do Senhor que eu serei vencedor. E é esse Davi que diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. O versículo 4, que é o que mais identificava o meu pai, que partiu em 2018, deixando um legado maravilhoso de fé, acima de tudo.
como ele gostava. E o versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E eu paro por aí, dizendo o seguinte: nós precisamos pedir a Deus e buscar aquilo que nós estamos pedindo. Existe uma ação, uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Eu peço ao Senhor e eu buscarei isso. Eu peço ao Senhor e vou ao encontro disso. E eu tenho me deparado, pastor Moab, ao longo desses 34 anos de pastorado, com tantas pessoas que se lamentam e expõem frustrações e tristezas, no entanto, não fazem nem o básico. E no momento da crise dizem: olha, eu preciso de um especialista, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu tenho sempre dito: você tem feito o básico? O básico é buscar ao Senhor. Pastor John Stott, em uma entrevista, a entrevistadora perguntou para ele. Pastor John Stott foi um grande teólogo, talvez da nossa geração, o maior teólogo. Nós tivemos inclusive o privilégio de recebê-lo lá no seminário. Ele morreu há pouco tempo. Em 1990 ele esteve conosco no Recife. Ele foi capelão honorário da Rainha Elizabeth. E a entrevistadora disse: Pastor John Stott, qual é o segredo da sua vida piedosa? E ele disse: eu oro todo dia, eu leio a minha Bíblia todo dia, e eu frequento regularmente a minha igreja. É só isso. É só isso. Muitas vezes nos falta o básico, e nós ficamos em busca de modelos, ficamos em busca de coisas, quando nos falta o básico. Faz com que nós nos lembremos de Naamã. O profeta disse: olha, é só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não pode. É muito fácil. E a serva disse: por que se ele pedisse uma coisa mais difícil, eu não ia fazer? Às vezes nós fazemos isso. Eu quero ir para a montanha, eu quero fazer aquilo, eu quero buscar especialistas, eu quero ir para... Quando nem fazemos o básico. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, meditar no seu templo. Obviamente, para os povos antigos, a casa do Senhor representava a presença de Deus. Hoje nós temos um Senhor que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e tantas vezes nós negamos a sua companhia, a sua orientação, a sua direção, porque estamos tão envolvidos no ativismo do dia a dia, que não temos sequer um tempo para o nosso Deus. Às vezes, eu não sei aqui, pois eu não conheço a realidade, às vezes temos dificuldade de separar um dia para Deus. Temos dificuldade. E há 5 anos o Senhor colocou todo mundo em casa. Não tem nenhum dia para mim, pois fica todo mundo em casa. E eu andava ali por Fortaleza, às vezes, para ver a minha sogra, olhava aquelas avenidas outrora tão movimentadas, deserta, por conta de uma enfermidade única. Como somos limitados. Falta-nos tantas vezes o básico. Por que Davi priorizava tanto a presença de Deus? Versículo 5 responde: porque no dia da adversidade, Ele, o Senhor, me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. É Ele quem vai fazer isso por mim. Eu preciso estar com Ele, porque o dia mau vai existir. Daqui a pouco nós vamos aprofundar essa ideia, pois esse versículo foi o escolhido para nós trazermos algumas aplicações práticas para a nossa vida. O dia mau é certo.
A dificuldade é certa. Não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Eu me lembro que exatamente no dia 8 de dezembro de 2009, eu fui ao médico mais uma vez por conta de alguns incômodos que tinha no abdômen, e ele sempre passava um anti-inflamatório, um antibiótico, até que a minha esposa disse, por favor, peça um exame de imagem para o meu marido. Não tem necessidade, por favor. E quando a gente fez o exame de imagem, que era para receber 48 horas depois, ele disse, o médico que estava fazendo, eu já fiquei desconfiado, né, porque ele olhou lá e daqui a pouco foi para o telefone, ficou cochichando, e depois disse, o senhor está só aí? Eu disse, não, minha esposa está aqui fora. Olha, eu vou lhe entregar daqui a meia hora o seu exame, mas o senhor precisa procurar o seu médico agora. O senhor tem o número dele? Eu disse, tenho. E eu liguei, ele estava no outro hospital, do outro lado da cidade, no Monte Clínico, e eu disse assim, o senhor tem que me esperar, porque eu tenho que levar o resultado do exame. Já? E quando eu cheguei, ele já olhou e disse, o senhor tem alergia à anestesia? Eu disse, não, o senhor tem que ser operado urgente. E no dia 10 de dezembro, eu estava sendo operado sem planejamento algum, com tudo. Nós não sabemos o que nos aguarda no decorrer da vida, portanto, precisamos estar em plena comunhão com Deus, porque é Ele quem cuida de nós no dia da adversidade, e acredite, esse dia chegará. Ele chega, e como precisamos de Deus, é Ele quem faz isso por nós. Há uma curiosidade nesse versículo, né? Olha o que Davi diz assim, o que ele fala? No dia da adversidade, Ele, o Senhor, me ocultará, Ele vai me esconder no recôndito do seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, Ele me acolherá. Primeiro Ele me esconde, depois Ele me acolhe, e depois Ele me eleva. Elevar-me-á sobre uma rocha. Deus sabe o momento em que nós precisamos ser protegido, escondido, e quantas vezes é necessário que nós estejamos fora das luzes, desse spotlight, né? Quando as luzes estão sempre conosco, às vezes é necessário nós irmos para o deserto, como aconteceu com Moisés, né? Passou 40 anos no deserto, lá ele conheceu a sua esposa, ninguém ouvia falar de Moisés, até que Deus disse assim, agora está na hora de eu te elevar sobre uma rocha, tu vai lá e chama o meu povo, liberta o meu povo do Egito, e leva para a terra prometida. Então o nosso Deus é o Deus que nos esconde, é o Deus que nos acolhe, e é o Deus que nos eleva dentro daquilo que corresponde à sua boa, agradável e perfeita vontade. Depois ele diz, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. E a partir daí, Davi começa a projetar todo o seu êxito a Deus. E tudo que nós temos e tudo que nós somos, de fato, pertence a Deus. Ele é quem nos coloca no lugar que Ele deseja nos colocar. A partir do versículo 7, ele começa a dizer que, apesar de Deus já ter agido na sua vida em tempos idos, Ele continua nesta vida precisando do seu cuidado. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. E isso faz com que nós percebamos que a nossa relação com Deus, ela precisa ser constante e contínua. Não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes eu cresci dentro de um contexto evangélico, às vezes participava de um retiro espiritual, ou de um congresso, e foi tudo bem, foi um ápice, mas depois a gente esfria. Hoje eu tenho defendido muito mais, pastor Moab e irmãos, uma relação constante e contínua,
do que esses ápices de emoção que tantas vezes, quando passa a emoção, nós voltamos a ter uma vida com Deus fria e descomprometida. A grande verdade é que nós precisamos de Deus constantemente. Ele é o Deus que nos acompanha em toda e qualquer circunstância. Ele é que está conosco. Ele diz, versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. É nela que nós nos abrigamos. O versículo 9, ele diz, não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. É curioso que Davi, é como se ele dissesse assim, tu tens motivo para me recusar, tu tens motivo para esconder a tua face de mim, mas eu te peço por misericórdia, e misericórdia quer dizer justamente isso, quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, Ele nos dá exatamente o que corresponde ao seu amor e à sua graça. Versículo 10, chega na parte final, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O cuidado de Deus vai além daquilo que corresponde ao cuidado terreno, e ele vai até o extremo, ainda que aqueles que naturalmente mais me amam, me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Às vezes nós nos deparamos com situações, meus irmãos, em que pessoas do contexto de igreja, no nosso contexto, chegam até nós trazendo consigo um sentimento de decepção. Olha, pastor, eu estou decepcionado. Justamente uma pessoa que eu confiava tanto me traiu, por isso eu estou decepcionado. Isso é lógico, porque se não fosse uma pessoa que você confiava, não seria decepção, né? A decepção vem justamente por conta disso. Quando alguém próximo de nós age de uma maneira equivocada conosco, age de uma maneira cruel para conosco. O nosso grande problema é que nós muitas vezes depositamos muita esperança no ser humano. Nós não devemos esperar muita coisa deste mundo. Não devemos. Ao longo da minha vida, eu já com 58 anos, eu já tive tanta experiência que me fizeram com que, de fato, eu já não tenha mais o sentimento de decepção. De mim mesmo até, eu falo como Agostinho de Hipona, que dizia assim, tudo de ruim que você encontrar em mim, sou eu mesmo, é a minha natureza, e tudo de bom que porventura você encontrar em mim, é Deus na minha vida, não sou eu não, porque sem Deus não há nada de bom que de fato nós possamos encontrar. Outro dia atendi uma senhora no gabinete, e ela dizia assim, pastor, como é que uma pessoa consegue viver sem Deus? E ela falava a respeito de um sobrinho dela, que tinha aprontado, e eu disse assim, não, essa pessoa não vive sem Deus, não, mas ela não sabe que Deus ainda assim está cuidando, porque ninguém consegue viver sem Deus. Ninguém consegue viver sem Deus. Por isso que a Bíblia diz que a chuva cai na casa do justo e do ímpio. O sol também. Existe algo chamado graça comum a todo, que não é a graça salvífica, mas é algo que é uma dádiva de Deus que Ele dá a todos. Alguns encontram razão para agradecer, e há um ditado suíço que diz assim, a maior tristeza de um ateu é ver o nascer e o pôr do sol, e não ter a quem agradecer. Nós então, que tivemos os nossos olhos abertos pela graça, conseguimos encontrar em cada detalhe da vida a mão de Deus,
Estou aqui porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Tenho família porque o Senhor me deu, tenho trabalho porque o Senhor me deu, tenho alimento porque o Senhor me deu, vivo e respiro porque o Senhor me dá essa bênção. Outros não. Vivem boiando de um lado para o outro sem qualquer expressão de gratidão ou reconhecimento. Finalmente, os versículos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho esperança. E como a esperança é importante para a vida. E depois ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. De uma maneira didática, eu gostaria de trazer algumas aplicações a partir do versículo 5, quando Davi diz assim: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Por que o Senhor permite que nós passemos por dias de adversidade? Esse questionamento é provável que já tenha passado pela sua mente. Por que, sendo Deus tão bom, Ele permite que nós passemos por adversidades? O Salmo 37 não é muito conhecido. O salmista diz que nós não devemos nos inquietar com a prosperidade do ímpio. E é interessante que é como se Davi estivesse dizendo: não questione não se irrite com a prosperidade do ímpio, porque ele só tem isso, ele só tem esta vida, é diferente de nós. Aí lá no versículo 4 ele diz: no lugar de você ficar inquieto com a prosperidade do ímpio, agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele só tem isso. Eu me lembro quando eu pastoreava em Teresina, segunda igreja batista de Teresina, tinha um secretário de governo que era membro da nossa igreja, é meu amigo até hoje, uma pessoa muito querida, e era uma pessoa muito íntegra. Ele era secretário de ciência e tecnologia, e um dia, num sábado à tarde, ele ligou para mim e falou assim: pastor, o senhor está em casa? Eu disse: estou, acabei de chegar, por sinal. E ele disse assim: eu posso ir? Eu disse: claro, pode vir. E ele foi até a minha casa e ele disse: pastor, eu preciso lhe dizer, antes que o senhor saiba pela imprensa, porque ele dava muita entrevista, eu estou entregando o meu cargo, e eu quero lhe dizer o seguinte. Aí falou a respeito de alguém, inclusive que era parente dele, que tinha lhe feito uma proposta completamente, que ia de encontro, não ao encontro, mas de encontro, mesmo se chocando com os seus princípios, e ele disse: não, eu não aceito isso e vou entregar, porque o governador estava pressionando para que ele assinasse um projeto que ele entendia que não era honesto. E aquele secretário, outro que era o secretário de governo, foi até ele e disse: mas você tem que fazer, e começou a tentar, e ele disse assim: não, eu não vou fazer isso. E ele disse, começou a insistir até que eles tiveram um atrito, e no meio do atrito, ele disse assim: eu lhe entendo, porque você só tem isso e você só é isso, eu não, eu tenho família, eu tenho temor a Deus, eu sou um crente, eu não tenho somente isso. E eu nunca esqueci disso. Há pessoas que só têm aquilo. O ímpio, ele só tem a si mesmo para se beneficiar. Ele vive para a sua própria glória, e nós não, nós vivemos para a glória de Deus. Quando somos felizes, quando somos realizados em determinada área da vida, é Deus que está nos dando, e nós temos plena consciência disso. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para Deus. Por que o Senhor permite? Eu creio
e aí didaticamente vamos caminhar aqui, eu creio que Deus permite que nós passemos por adversidades, primariamente, porque nelas, presta atenção, nas adversidades, nós temos a oportunidade de sermos quebrantados e refeitos de uma maneira mais parecida com Cristo. É na adversidade. Você pode imaginar Jacó sem o travesseiro de pedra, sem ter vivenciado a experiência de ter dormido tendo como travesseiro uma pedra. Você pode imaginar Davi sem ser perseguido por Saul. Você pode imaginar Jonas sem ter sido engolido por um peixe. Você pode imaginar Pedro sem ter que chorar amargamente por ter negado a Cristo. Você pode imaginar Paulo sem o espinho na carne. Você pode imaginar Paulo sem ter sido preso. Tantas vezes nós não teríamos as cartas da prisão. E quantas são? Você pode imaginar Jesus sem o Calvário? Você pode imaginar Jesus sem ter passado pela cruz? Assim, meus irmãos, as adversidades, as dificuldades, nos oportunizam a sermos quebrantados e refeitos de uma maneira mais parecida com Cristo. Afinal de contas, nós fomos salvos nesse propósito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que nós fomos salvos para sermos formados à imagem do Filho de Deus. E eu acredito que nós somos formados à imagem do Filho de Deus, passando justamente pelas privações da vida. Na nossa igreja, nós tínhamos 2 práticos de navio. Um faleceu esse ano, não foi que o Marcão morreu? O ano passado, Carlinha? Ano passado, né? Eram marinheiros, e eles sempre diziam, hoje ainda tem o Jorge lá, pastor, não é mar calmo que faz o bom marinheiro. É o mar em turbulência que faz o bom marinheiro. Trazendo para a nossa realidade, as adversidades fazem com que nós percebamos mais de perto a mão de Deus estendida. Não é só a bonança. Afinal de contas, para que surja a bonança, é necessário que tenha primeiro tido uma adversidade. Deus, então, permite que nós passemos por adversidades, que o dia mau nos alcance, porque esse dia mau nos coloca de joelhos muitas vezes, nos quebranta muitas vezes, nos aperfeiçoa muitas vezes, serve para nos formar a imagem do Filho de Deus. São essas adversidades. Ao longo da história da igreja cristã, o período que a igreja mais cresceu foi justamente o período de maior perseguição, de maior dificuldade. O momento de zona de conforto, via de regra, é o momento em que nós nos acomodamos. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus. Eu fui membro da primeira igreja batista de Fortaleza até o período de ir para o seminário. E eu era presidente de mocidade. E eu tinha um amigo muito querido lá. Alguns amigos. E eu me lembro que o pai dele, sempre nos cultos de oração, pedia que Deus desse condições a ele para ele comprar uma casa de praia. E ele insistia com aquilo, eu estou prestes a receber algo, eu estou prestes a fazer um bom negócio e vai me possibilitar, eu peço que os irmãos orem, e ele orou tanto por essa casa de praia. Um dia ele estava lá e disse assim, eu quero agradecer que eu comprei a casa de praia. E eu fui para o seminário. Quando eu voltei de férias lá para Fortaleza, eu descobri que ele praticamente não ia mais à igreja, só em ocasiões especiais. E depois eu descobri que aquele meu amigo que cresceu comigo estava no mundo.
inclusive faleceu há pouco tempo. Tinha se envolvido com coisas tão erradas, uma turma que conheceu lá na casa de praia. Nós precisamos ter muito cuidado. Quando a gente estuda a história de Noé, quando acabou o dilúvio, Noé chegou em terra firme, e o que ele fez? Tem um detalhe muito interessante, né? Sabe o que ele fez? Ele plantou uma vinha, não é verdade? Lembra disso ou não? Ele plantou uma vinha, e daquela vinha ele extraiu uva, e daquelas uvas ele fez vinho, e ele se embriagou com aquele vinho, e ele foi grandemente envergonhado por sua embriaguez. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós plantamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós lutamos. Antes de qualquer coisa, pergunte se o Senhor será glorificado com a casa de praia, se o Senhor será glorificado com o novo emprego, se o Senhor será glorificado com essa viagem. Eu ganhei um livro há alguns anos de uma irmã muito querida da nossa igreja, chamada Teologia Puritana, e assim a gente examina tudo e retém o que é bom, né, pastor? E uma coisa interessante que eu vi na história dos puritanos, é que quando, isso não é pastor não que eu estou falando, sabe, era uma família da igreja, família cristã. Então, quando o homem da casa recebia uma proposta para morar em outro lugar, um novo trabalho, ele deixava a esposa e os filhos e ia conhecer a cidade primeiro, ia procurar saber se naquela cidade tinha uma igreja onde seus filhos poderiam ser educados, ensinados na palavra de Deus, e a sua família poderia congregar numa igreja fiel. Se não tivesse, ele não ia. Ele não ia, não. Mais importante é que os meus filhos cresçam no caminho de Deus do que eu ganhar mais dinheiro. Então nós precisamos compreender isso. Às vezes, aquilo que nós tanto almejamos poderá representar nossa vergonha futura, a perda de um filho. Eu gosto muito do texto lá de João, quando ele diz assim: não tenho maior alegria que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Nada poderá ser mais precioso que isso, pode acreditar. Ore pelos seus filhos, peça a Deus que eles cresçam nos caminhos de Deus. Destaco ainda que Deus permite que nós passemos por adversidades, porque as adversidades contribuem para que tenhamos uma visão mais apropriada acerca da nossa trajetória de vida espiritual. Precisamos compreender isso. As adversidades excluem da nossa mente o triunfalismo barato, que pode desvirtuar o verdadeiro evangelho da graça. Às vezes, nós vivemos em busca de triunfalismo. Eu decreto, eu sou filho do rei, As dificuldades fazem com que nós, de fato, tenhamos uma visão mais apropriada acerca da nossa trajetória de vida espiritual. Que nós visualizemos que a nossa esperança em Cristo não se limita aos dias que nós passamos nesta vida. Do contrário, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança não está nesses dias. Avançando, Deus permite que nós passemos por adversidades, porque as adversidades permitem que nós experimentemos a realidade contida nas promessas do Senhor. Faz com que nós experimentemos. E como é bom nós sabermos que o Senhor não nos abandona. Eu não te abandonarei. E Deus muitas vezes não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. E como é maravilhoso sermos livrados nos problemas, não é assim? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha
mas os livrou na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas o livrou na cova dos leões. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Então, Deus permite que nós passemos por adversidades para que nós experimentemos a realidade contida nas promessas do Senhor. Deus ainda permite que nós passemos por adversidades, porque elas nos obrigam a parar e observar o cenário da sua transitoriedade. Tudo é passageiro nesse mundo, e às vezes é necessário que nós paremos. A escola da minha filha, da Sofia, é bem próxima da nossa casa. Sabe aquele próximo assim, que é longe para ir a pé e perto para ir de carro, né? É mais ou menos assim. E eu vou levá-la todo dia. E a gente pega um trânsito, né, Sofia? Às vezes bem complicadinho. E às vezes, sabe o que acontece? Eu até falei isso para ela. Eu fico torcendo, porque na esquina da escola dela tem um semáforo. E eu fico torcendo para o sinal fechar. O sinal fechar bem perto da gente. Por quê? Porque quando o sinal fecha, dá tempo dos carros que estavam ali no embarque e desembarque saírem, e aí eu posso deixá-la bem na porta da escola sem nenhum problema. Existem coisas que aparentemente representam algo ruim, mas que posteriormente mostra-nos que é algo bom para nós. Eu tenho dito em nossa igreja que o nosso Deus muitas vezes traz mensagens para nós em envelopes não muito simpáticos. E como Deus nos ensina em meio às tribulações, em meio às adversidades. O envelope às vezes não é aquele que eu escolheria, mas aquilo que tem dentro do envelope é o que eu preciso, é o que eu necessito. É igual a história de um professor, não é? Que era professor de algumas crianças carentes, e ele, muito dedicado, separava parte do salário dele para comprar algumas coisas que ajudavam aquelas crianças. E um dia ele estava perto do Natal, ele comprou muitas coisas e foi levar para aquele bairro carente que havia alguns alunos dele. E tinha um aluno em especial que era o mais carente, ele separou tudo para ele. Esse aqui é para aquele garoto. E quando ele ia chegando na entrada do bairro, que era uma comunidade um pouco perigosa, aquele garoto jogou uma pedra nele, feriu a cabeça dele, ele caiu no chão, e aquele garoto foi lá e pegou tudo, o que ele estava levando, e distribuiu, não cuidou bem, tá. E o professor ficou lá ferido. Todo o bairro soube do que aconteceu. No entanto, ele ficou bom, juntou dinheiro, comprou novamente as coisas e foi levar na casa daquele garoto. Quando ele bateu, aí o pai dele chegou, o pai do garoto chegou, aí olhou, ficou constrangido. Aí disse assim: eu sei o que o meu filho fez com o senhor. Aí disse assim: mas eu trouxe aqui algumas coisas para ele. Aí ele disse assim, olhou e disse: mas ele lhe feriu, ele não merece isso. E o professor disse assim: eu sei que ele não merece, mas ele precisa. Mas ele precisa. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. É por isso que é graça, não é? Que quer dizer favor não merecido. Nós não merecemos, mas nós necessitamos. Muitas vezes, alguns envelopes que chegam até nós não são muito simpáticos. Quantos de nós já não fomos abençoados com mensagens que vieram inseridas em uma privação, em um desemprego, em uma enfermidade, em um problema, em uma adversidade, seja ela qual for? Acontece isso. O pastor John Piper tem um texto que virou até pequeno livro, dizendo: não desperdice o seu câncer. Ele enfrentou um câncer também. E eu quero dizer para vocês que eu vivenciei isso.
Tantas coisas aconteceram que eu ia passar muito tempo aqui falando durante o período de câncer. Um irmão da igreja me deu uma caixa de Bíblias e eu levava quando eu ia fazer quimioterapia para algumas pessoas que eu via numa vez, não via na outra, porque tinha morrido. E quem sabe aquelas pessoas tiveram a última oportunidade de ler a palavra de Deus ali. E eu não tenho nenhuma dúvida de que aquele problema de saúde que eu vivi estava dentro do mosaico de Deus para a minha vida, dentro do seu plano perfeito que Ele tem para mim e para você também. Não desperdice uma adversidade. Procure saber o que está por dentro do envelope, por mais antipático que porventura ele pareça. Quem sabe, dentro do envelope antipático, há uma mensagem tão preciosa para a sua vida. Então as adversidades nos obrigam a parar e observar o cenário e sua transitoriedade, não é? Então, trânsito pesado, fecha o sinal, não lamenta não, porque vai livrar mais na frente o local para você deixar a sua filha, ou quem sabe um livramento maior. Finalmente, Deus permite que nós passemos por adversidades, pelo dia mau, porque as adversidades nos obrigam a estarmos sempre em prontidão. Sempre em prontidão. A zona de conforto muitas vezes faz com que nós baixemos a guarda. Lembro de Davi, na varanda, olhando a mulher do outro, se ele tivesse ocupado, fazendo aquilo que correspondia ao papel de um rei, ele não tinha passado pelo que passou. Nos coloca em prontidão, nos leva a vigiar, nos leva a termos uma vida de oração, nos leva a contemplarmos mais aquilo que Deus tem para nós, dia após dia, vivendo na dependência de Deus, dias áureos e dias difíceis, dias bons e dias de adversidade. É por isso que Deus permite que nós passemos pela adversidade. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Que Deus nos abençoe, que Ele nos aperfeiçoe, que Ele faça com que nós observemos as mensagens que Ele tem para a nossa vida, mesmo que elas estejam inseridas dentro de um dia de adversidade, dentro de um dia difícil. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém? Concordo com o que eu falei? Se concordo, digo amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.